Eu tô vendo aqui o mais afinal, né? Ele tá falando aqui alguns critérios aqui na redação do Enem, né? E logo ele foi pegar num assunto sensível ali da questão ali da que foi obrigada a pessoa a falar sobre intolerância religiosa. Puta que pariu, eu mesmo não saberia o que dizer nessa redação, né? Mas infelizmente, né, a redação infelizmente ela pega o tema atual, né, e você tem que fazer uma dissertação. Ele disse lá de um caso lá, e o cara falou que não poderia, como fala, o cara falou que mesmo, que quem não acreditasse em Deus não poderia votar, né. Aí, se for tido com esse contexto, ele tá certo. Porém, se fosse um contexto ainda maior, igual o filme Divergência lá, né? Lá o Divergente no filme lá, o cara não pode ser cidadão, ferrou. O cara ele tem que ser. São 4 classes, ele tem que ser uma das 4. Se ele divergir, já era, né? Mas aí não vem o contexto aqui agora, né? Voltando à questão aqui, ele falou sobre uma pessoa que ela age de forma errada com quem com desrespeito religioso. Eu tenho a minha opinião religiosa tal, mas eu respeito todo mundo aqui no YouTube aqui, que é a sua religião. Ah, quando o pessoal fala sobre os princípios judaico, cristão e tal, aí eu gosto de questionar mesmo abertamente, não tem nada contra, né? Mas mesmo assim acaba se tornando até quase uma forma de intolerância, mas eu tento ser manso, humilde, tentar ver o lado e tal. O ateu, geralmente os ateus eles são mais lunáticos do que os religiosos fanáticos, né? Porque eles estão dando foda-se para a cultura judaica cristã. E tem um canal Ciência de Verdade que ele acredita em Cristo, mas tudo que eu vejo é coisa de judeu que ele fala tudo. Aí o pessoal cai, ó, ah, idiota! Puta que pariu, que preconceito, hein? Voltando à questão aqui. Aí você tem que entender porque que a pessoa ela tem o seu comportamento e tal, precisa chegar, argumentar. E aí às vezes a pessoa ela tá em um estado intelectual, um estado emocional, um estado de evolução. Você deve respeitar isso. Porque se você forçar a pessoa, ela vai ficar nervosa com você. Mas o que me interessou aqui, ele falou sobre que também falou que o cara foi intolerante com outro religioso, né? Ele deveria ir na igreja do outro, mas ele disse que isso daí fere vários direitos humanos, né? Da pessoa aí na igreja do outro. Mas a questão é que uma redação, né? Você cria um contexto ali, você cria uma ideia, você cria toda uma coisa. Se o cara criar uma oração para criar uma lógica na sentença dele, mas aquilo ali é só uma lógica, argumentação, mas uma redação não dá para você elaborar assim, criar assim um mundo, a guerra do mundo, e aí o cara lá falou Marta, o outro também falou Marta, depois dá um beijo gay assim, termina. Não dá pra fazer essas viadagens igual fizeram no Batman, né? Mas ele disse sobre pagar na mesma moeda, né? Aí eu queria até entrar no argumento aqui. Antes se pagava na mesma moeda, mas era um contexto intelectual que o rei Davi, Salomão e alguns falavam sobre a lei, e a lei era o quê? A partir do momento que a minha verdade é agressão, né? Existe até um ditado popular novo. Eu sou um cara fortão, mas vai ter um cara muito mais forte que você, um cara muito mais louco que você. Então, por essa justiça não dá para você andar. Por essa espada você vai ferir, por essa espada você vai morrer ainda mais uma relação entre homem e mulher. Da mesma forma que você acha que mulher e mulher ela se espelha muito em você, ela faz a mesma coisa com você. A mulher tem essa mania de fazer o espelho. Porém, eu queria entrar aqui no conceito ou no contexto que quando uma pessoa ela erra com você, existe uma razão, existe uma verdade, existe todo um desvirtuamento, existe toda como fala, uma razão da pessoa ela errar com você. E isso é porque ela está tentando aplicar coisas que não tem um contexto, ou um fator de educação, não sei o que. E aí você precisa entender qual que é a justiça desse indivíduo para você encontrar uma correção. A gente não vive em um sistema justo, a gente não vive em um sistema perfeito, né?
E aí ele disse sobre os direitos humanos que o direito humano ele preza alguns valores, né? Direito da propriedade, direito à vida, direito ao estudo, direito isso, direito aquilo. Mas para você constituir esse direito, o primeiro fator é a força de trabalho. O segundo fator é evoluir essa força de trabalho. Terceiro fator é família. Quarto fator, como fala, educação. É uma cascata muito complexa e muito difícil. E o pior, a ciência, nossa, não ensina o ser humano nada. Ensina assim, tá vendo? Ele tem 5 mãos, assim, e você vai aprender agora a cortar coisa. Aí você pega a tesoura assim e abre e fecha. Abre e fecha. É assim corta, mas existem várias técnicas assim para você cortar. O jeito errado de cortar com a tesoura é assim, ó. Por que não tá cortando? Assim, ó. Entendeu? A ciência é mais ou menos nessa babaquice, é nessa pegada. E o pior de tudo, eu vou colocar até aqui a Gíria Jolie. A Gíria Jolie estava falando antes do transtorno bipolar, né? A pessoa que tem transtorno bipolar é uma pessoa que está fora do sistema, ela aprende alguma técnica e tenta aplicar essa técnica absolutamente. Ou seja, todo cientista ele tem um transtorno bipolar. Eu acho que eu consegui colocar aqui o meu pensamento. Eu adoraria que vocês exercitassem as minhas ideias, exercitar que todo erro de uma pessoa é simplesmente baseado em manter uma verdade que não é a verdade da pessoa, do acontecimento. Infelizmente as pessoas da nossa sociedade, todas elas estão presas dentro da sua ideia, e aí elas não querem entender a ideia das outras pessoas, só querem julgar a ideia. Isso é um grande mal. Tem uma pessoa que comenta ótimo no meu canal, não sei se é hater e tal, é um perfil lá. Ele falou assim, que bom que o cara vai se fuder, né? Eu falei, pô, eu fiz o vídeo aqui com o intuito de explicar o porquê que o cara tá se dando mal. E aí a questão é mostrar uma verdade. A nossa sociedade, ela não é feita em verdade, ela só é feita pela questão do bem. A nossa primeira emenda, ela tem uma emenda, mas a segunda ela se torna anarcocapitalista, a terceira se torna anarcocapitalista, a quarta se torna anarcocapitalista, que é só o viés intelectual de posse, né? E aí e a ética sobre essa posse, não existe moral. E tipo, me perdi aqui na ideia. Sim. E aí tipo, em vez de ela entender o porquê, o contexto que eu disse, o porquê que ele faz isso, quais as consequências, ver todo um campo de múltiplo de verdade, a entender porque uma pessoa fez aquilo e fala assim, cara, você está fazendo isso por essa razão, você vai mudar o teu caminho, né? Não, infelizmente não. Mas vamos ver aqui o mais afinal aqui, porque o canal mais afinal, o cara é um inteligente, mas é um inteligente esquerdista. O que ele está falando aqui sobre o direito humano é correto, mas eu tenho que questionar uma coisa que o direito humano no nosso país faz. Nosso país tá com os direitos humanos do nosso país tá com foda-se. Não quer saber o suporte do Brasil, só fala assim, vocês têm que polir assim, ó, tem que polir o bandido, tem que polir as balas, tem que polir a rua, tem que polir as pessoas, tem que polir os velhos, tem que polir os trabalhadores, tem que polir todo mundo. Aí fica todo mundo polido assim. E tá todo mundo fudido. Como que a gente pode ter uma sociedade com um potencial polido, né? Ou politicamente correto, ou tudo certinho, se tudo tá errado? Então falou aí pra vocês. Falou aí mais afinal. E aí ele falou lá pra se inscrever no canal dele. Se inscreva no canal dele, mas infelizmente é um cara inteligente que tem um viés esquerdista. E se inscreva no meu canal também. Eu tenho milhares de views aqui de pessoas que não são inscritas. Falou aí pra vocês.